Olá, meu nome é Bruna. Estamos aqui hoje na Lauto Academy com a presença do Lucas, psicólogo, e a doutora Laura Lauton, psiquiatra. E o tema de hoje vamos abordar sobre relacionamento abusivo. Olá, meu nome é Lucas Carmo, sou psicólogo, psicanalista, atuo como mestre em gestão de sistemas de saúde também. Eu agradeço muito, Bruna, pelo convite em participar desse bate-papo, desse diálogo, onde a gente consegue abordar um tema tão necessário e tão atual, né, discutido socialmente, que é o relacionamento abusivo. Olá, meu nome é Laura Lauto, sou médica psiquiatra, coordenadora do Instituto Lauto e hoje estou aqui na Lauto Academy e vamos abordar um tema altamente relevante, né, nos últimos tempos, que é o relacionamento abusivo, juntamente com o meu colega Lucas Carmo. Vamos lá. Lucas, qual que é a diferença entre um relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo? Nossa, essa pergunta ela é incrível, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa contextualizar uma questão de relacionamentos. O relacionamento ele não é limitado a uma questão afetiva, a uma questão emocional. Não é um relacionamento apenas de casal. Mas existem diversos tipos de relacionamento. Então, o relacionamento familiar, o relacionamento profissional e o relacionamento afetivo também. A questão é que o que diferencia, de fato, o relacionamento abusivo de relacionamento tóxico é como cada um apresenta a sua dinâmica, né? Então, por exemplo, no relacionamento abusivo, sempre existe um perfil que é o abusador, que é o agressor, e ele tem esse perfil controlador. Ele exerce uma função de poder sobre a sua vítima. E acho que é importante a gente ressaltar que não é apenas a mulher que sofre esse tipo de violência. Não é somente a mulher que ela ocupa esse espaço, essa posição de vítima. Isso pode ser em relacionamentos, né, diversos. Claro que hoje, com uma sociedade patriarcal, a questão do machismo, que ele é extremamente enraizado, a mulher ela acaba sendo muito mais vítima. Tá aí os números de feminicídio, né, que vem crescendo exponencialmente e que caracteriza muito essa questão da vítima de relacionamento abusivo e de relacionamento tóxico. Agora, então né, disse e contextualizei a questão do relacionamento abusivo, ou seja, aquela pessoa que tem uma posição de poder. Já no relacionamento tóxico, a toxicidade ela é inerente aos dois, né? O homem ou a mulher, o homem, a mulher, enfim, o colega profissional do ambiente de trabalho, isso e depende muito do tipo de relacionamento. Porque a toxicidade, ela está em cada um. Não é porque ela é vítima que ela não pode ser tóxica, né? A partir do momento que uma pessoa ela se permite a vivenciar aquele relacionamento, a estar dentro, né, daquele núcleo ali de sofrimento, de abuso, de violência, ela também está permitindo que essa toxicidade ela apareça, ela seja transmitida e gere aí uma série de consequências que nós falaremos também, vamos abordar. É importante também ressaltar que com o próprio processo, né, da pandemia, teve um grande aumento no número de casos, né, exatamente porque os parceiros eles começaram a conviver mais com as suas parceiras, né, e aí os sintomas acabaram que se tornaram mais ali proeminentes, e mesmo porque até em vista da questão da dependência, principalmente a dependência financeira, né, onde que muitas pessoas foram demitidas, muitas mulheres perderam, né, os seus empregos. Então, a gente vê, né, esse aumento do número de casos durante esse processo da pandemia. Outra questão também importante, né, só para ressaltar mesmo frente, né, aos relacionamentos abusivos, quando o indivíduo ele tem uma necessidade de controlar ou subjugar ali o outro, né, e isso pode acontecer, como o Lucas mesmo disse, né, pode ser em relacionamentos, né, heteroafetivos ou homoafetivos, e ele faz isso através ali, né, do medo, né, da humilhação, da manipulação, né, da própria culpa. E reconhecer, né, que está dentro, né, de um relacionamento, né, abusivo nem sempre é fácil, né? Porque inicialmente os comportamentos eles são muito sutis, né? E posteriormente, né, esses comportamentos eles vão se agravando e pode ali ultrapassar, né, aquilo que a gente considera e tem como realmente, né, sadio.
Outra coisa que dificulta também essa questão do reconhecimento é exatamente, às vezes, a banalização de certos comportamentos, né? É um tapinha não dói, é um tapa, enfim, né, por amor. Então, tem-se um grande fator que é exatamente a ideologia de gênero, né, em que as mulheres, elas internalizam essa dominação masculina como sendo algo normal. E aí elas não conseguem realmente romper com esse ciclo, né, de opressão e com esse ciclo realmente, né, de violência. Como uma vítima de relacionamento abusivo se enxerga nessa relação? Nesses casos, né, a vítima ela tem um sentimento ali de culpa muito importante, né? Tem algo que é dela, mas tem algo também, né, do que o próprio parceiro, né, a impõe e faz ela se sentir, na verdade, culpada. Tem-se um sentimento de angústia muito importante, né? Geralmente ali a vítima ela tem-se o medo, né, o medo do que pode acontecer, medo do que pode, né, ocorrer. E essa pessoa ela começa muitas vezes, né, até por conta do próprio relacionamento, em que o abusador, né, ele restringe ali o contato, seja com amigos, né, seja com familiares, né, então acaba que essa vítima ela pode se sentir mais isolada. Tem-se a questão também da própria, né, insegurança, né, que essa pessoa ela também pode apresentar. Lembrando que esse tipo, né, de violência, né, vai deixando marcas ali invisíveis, né? E, consequentemente, ao mesmo tempo, né, que a vítima, ela não consegue detectar aí esses comportamentos, vai se tendo ali um comprometimento, né, do bem-estar, vai se tendo um comprometimento aí da saúde mental, né? As pessoas elas se sentem muito confusas, né, com um sentimento de incapacidade, né, muito grande, em que mesmo, né, elas entendendo que tem determinadas atitudes, né, que são corretas, elas não conseguem tomar aquela decisão, né? Ou então simplesmente não fazem isso exatamente por uma questão de ir de acordo com o seu parceiro, do que ele, né, pensa, da forma como ele acredita, né, que seja certo. E nisso a gente vai tendo mesmo, né, um abuso da própria confiança da mulher. Né? Então, diante ali o que ela acredita que seja, né, um amor, diante do que ela acredita que seja, né, um relacionamento, né, e ela acaba ficando muito confusa, né, frente a isso. Um outro fator assim relevante que a gente precisa trazer e falar sobre isso é a questão desse sentimento de inferioridade que a mulher vítima de um abusador ela acaba desenvolvendo. Então ela percebe que fazer além do que aquilo que foi designado para ela é uma forma de ir contra aquilo que o parceiro, que o abusador quer para ela, né? Que ele traz, o que ele justifica, o que ele acha que ela tem de fazer, que é o papel dela. Então, trazendo, né, falando mais uma vez sobre essa sociedade patriarcal, a mulher ela já cresce com esse estigma, ela já nasce com uma história. Então ela já nasce e com aquela questão de cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E a partir do momento que ela há uma ruptura com essa história, com esse estigma, ela fica muito mais em evidência e ela acaba sendo muito mais julgada por algum erro, por algum tropeço que ela tem ali no meio desse percurso, né? E quando o abusador ele age, quando ele coloca as garras assim de fora, porque a gente fala de um abusador que é um perfil perverso, é uma pessoa que tem esse grau de perversidade. Quando ele atua com essa mulher, ele é uma violência psicológica, é uma violência emocional, como a doutora Laura mencionou, uma violência financeira, patrimonial. São vários tipos de violência que isso vem deteriorando a imagem que a mulher tem e que ela construiu sobre ela mesma, né? E isso dificulta essa percepção, porque ela começa a se questionar, peraí, será que eu realmente estou fazendo algo certo? Né? Se o meu companheiro ou o meu colega de trabalho, meu chefe, ele traz esse feedback para mim, será que eu realmente, né, estou fazendo certo? Eu acho que eu estou errada, que eu tenho que mudar, que eu tenho que ter uma outra perspectiva. Ela se questiona, né? Aquele nível de segurança que ela construiu, que ela tem, é rebaixado. Então ela começa a ficar em dúvida da própria personalidade dela, dos princípios, de tudo. Acaba sendo aquela manipulação que ela sabe que às vezes está correto, mas ela está em dúvida. Ela começa a ficar em dúvida e achando que ela é errada. Exatamente, Bruna.
Quando a gente fala de uma construção de personalidade das pessoas de forma geral, né, existem algumas estruturas. Quando no processo de desenvolvimento dessa pessoa existe uma falha ou não é um processo saudável, ela deixa de atuar ou de exercer uma função psíquica que é fundamental, que é a questão da confiança. E se essa confiança já é algo abalado, já é algo frágil, como que ela vai conseguir atuar, né? Então ela encontra um perverso, um abusador, essa pessoa traz comportamentos dela, tá julgando ela, tá colocando ela, enfim, lá para baixo, a autoestima dela completamente abalada, e ela vai internalizando aquilo, vai deprimindo e vai desenvolvendo uma série de sintomas. Existem até dois fatores, né, que a gente fala que são extremamente importantes, no sentido das vítimas perpetuarem, né, nesse tipo de relação, né, que seria a questão da autoestima e que seria o plano de se ter uma família. Né, porque quando as pessoas, né, elas têm uma baixa autoestima, elas têm uma necessidade de ser valorizadas, né, pelos outros, né, elas têm essa necessidade de aprovação. E quando essa pessoa com uma baixa autoestima, né, ela se encontra ali dentro de um relacionamento abusivo, ela tem um medo de se desvincular daquilo, né, por não ser valorizada em outros ambientes. E aí isso faz com que essas pessoas elas perpetuem, enfim, né, nesse tipo de relacionamento. Outro ponto importante seria a questão desse plano de se ter realmente uma família, porque esse sonho ele vai ser baseado, né, tanto nos problemas que aquela pessoa ela vivencia dentro de casa, né, com que projetamos ali no namoro, né, todas as expectativas de um relacionamento positivo. Né? Porém, quando isso não acontece, né, e vem, por exemplo, o término, né, dessa relação, essa pessoa ela pode ter uma dificuldade muito grande de refazer esse plano, né, exatamente pela dependência emocional que ela vai criando do outro. Né? E aí entra até a questão, né, que posteriormente a gente vai comentar um pouquinho, sobre a psicoterapia. Né, que seria extremamente importante nesses casos, no intuito de fazer com que ela supere essa questão de que sozinha ela também pode ser feliz. Pegando um gancho novamente, como que a psiquiatria e a psicologia vai auxiliar nesse processo do paciente, de quem está sofrendo o relacionamento abusivo? Eu acho que esse a doutora Laura vai concordar comigo, eu acho que é mais um estigma, mais um tabu que a gente precisa desmistificar, né? Precisa quebrar todos esses paradigmas aí, né, que existem sobre a psicoterapia, sobre a psiquiatria, a atuação, né, medicamentosa, enfim, ainda é algo que a gente vem trabalhando muito, assim, com muito afinco para desconstruir. Vamos pensar que a mulher, ela vítima de um abusador, né, estando num relacionamento abusivo, tóxico, ela existe a própria desqualificação dela. E essa desqualificação, ela não vem somente pelo companheiro, ela não vem somente pelo colega de trabalho, pelo chefe, pelo amigo abusador. Ela vem dos familiares, né, ela vem de pessoas que estão ao redor dela e que não participam daquela relação. A partir do momento que elas enxergam aquele relacionamento e todo o abuso que ela sofre, e eles falam isso para ela, né? Notam, falam, olha, nossa, a pessoa age com você de determinada maneira, ela está sendo abusiva, ela está te prejudicando, você não enxerga isso. Essa é uma própria desqualificação. E esse processo, ele contribui para que o abusador olhe para aquela mulher e fale, ó, acho que é melhor você se afastar dessa pessoa. Olha o que ela está falando de você. Olha o que ela está falando sobre o nosso relacionamento. Ela está de fora, ela não sabe o que está acontecendo. Com que, né, autonomia, com que direito ela tem de falar sobre nós. Então, esse processo de desqualificação, ele acontece por todo mundo que está ao redor. E a pessoa, aquela relação, o nível de toxicidade dela, o nível de abuso dela já é tão alto que ela não percebe, ela invalida o outro, a fala do outro, e aí ela continua vivendo aquele relacionamento. E o abusador, ele usa de chantagem, né, ele usa de manipulação, ele é uma pessoa extremamente articulada, extremamente inteligente. E ele usa desses mecanismos, ele identifica a fragilidade do outro, né? A partir dessa fragilidade, ele sabe como ele vai agir. Ele sabe como ele tem e como ele deve atuar. E é nesses pontos que ele consegue trazer essa pessoa muito mais para perto dele e aí praticar toda a chantagem, enfim, tudo que a gente já mencionou. A gente vai falar um pouquinho sobre os sinais, que eles são extremamente importantes. Não basta eu só identificar.
Eu consigo identificar um comportamento abusivo, consigo identificar uma pessoa com uma personalidade assim. Tá, mas o que eu faço a partir disso? Exatamente, né? Como você falou, Lucas, as pessoas que vivem então dentro, né, dessa relação, muitas vezes estão tão imersos, né, tão fragilizados, né, tão enfraquecidos que não conseguem colocar realmente, né, o limite, né, frente aí aos questionamentos, né, do próprio abusador. E às vezes, né, a própria família, né, as próprias pessoas que a vítima ela tem ali como referência, ao invés, né, de ajudar na quebra desse ciclo, na verdade, elas fazem perpetuar. Elas favorecem, na verdade, com que esse ciclo eles permaneçam, né, por meio, né, de frases. Mas se ele está te bancando, você tem que aguentar. Né? Nossa, mas ele te agrediu porque você o irritou bastante, né? Se você voltar para casa, eu não vou te aceitar, né? Calma, tudo isso vai passar, né? As coisas vão melhorar. E acaba que dificulta mais ainda com que essa vítima, né, ela venha romper com esse ciclo, né? Porque dentro de um relacionamento afetivo, a gente tem realmente um ciclo, né? A gente tem o abuso, né? Posteriormente a gente tem um término, vem a promessa de mudança, né? Aí o abusador, ele promete mil e uma coisas, né? Vem a questão da manipulação, tem-se o processo da reconciliação e, posteriormente, volta a acontecer, seja um abuso, seja agressão, né, e o próprio feminicídio. E a psiquiatria entra nesse caso exatamente no intuito de tratar os transtornos psiquiátricos que podem acontecer, né? Porque a gente sabe que essa violência ela gera um comprometimento bidimensional, que é tanto internamente quanto externamente, né? E aí isso vai ali por meio dos traumas que a vítima vai vivenciando, né? Ela pode desenvolver principalmente transtornos, né, associados como, por exemplo, a ansiedade, né, um quadro depressivo, né? E é claro e óbvio, sempre associado ali à questão da terapia em si. Então, a gente consegue perceber que o surgimento de um relacionamento abusivo, ele também é multifatorial, né? Eu tenho uma pessoa ali que tem uma questão frágil de personalidade, uma estrutura mais fragilizada, uma pessoa mais vulnerável, e aí eu tenho um abusador que utiliza desses mecanismos para chegar onde ele quer. Então, se o surgimento disso ele é multifatorial, por que o tratamento não pode ser multifatorial também, né? É um acompanhamento multiprofissional, é a psicoterapia, é a psiquiatria, como a doutora Laura mencionou, esse tipo de relacionamento ele pode gerar consequências assim gigantescas, né? Instaurar um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. Aquela pessoa ela precisa ser medicada, ela precisa associar com a psicoterapia. O psicólogo ele atua no processo de autoconhecimento, no processo de empoderamento. Porque se a pessoa ela se conhece e ela tem esse empoderamento, esse ciclo ele não vai se repetir, né? Porque ela consegue identificar, opa, essa pessoa eu conheci ali, eu já percebi que ficou me mandando mensagem, já chegou em casa, o que você está fazendo? Com quem você está? Nossa, mas já está tarde, não é hora de você estar dormindo? Olha só, já é um comportamento de um abusador, né? É um comportamento de uma pessoa perversa. Então ela já começa a conseguir identificar por conta própria. Lucas, qual a diferença entre o cuidado com a mulher, né? Por exemplo, essa questão que você falou, já chegou, tá tudo bem, do relacionamento abusivo em si? Porque, assim, muitas mulheres ficam na dúvida de cuidado e relacionamento abusivo. Como que a gente tem essa percepção dessa diferença, sabe? Sabe qual que é a palavra-chave assim, que eu costumo dizer para os pacientes, para as pessoas que vêm já de um relacionamento abusivo já num ciclo, né? Equilíbrio. O equilíbrio ele é fundamental, ele é essencial. A partir do momento que eu imponho limites e aquela pessoa respeita aquele limite, e eu já entendo que não é um relacionamento abusivo. Peraí, ela está respeitando o meu espaço, né? Porque pode acontecer, né, numa repetição de forma natural. Você já chegou em casa? Nossa, tá tarde, era pra você estar dormindo. Ai, a própria pessoa, né? Nossa, não, desculpa, eu ultrapassei, né? Não devia ter perguntado dessa maneira, ter agido dessa maneira. Mas isso não acontece. Então, a pessoa ela precisa se impor, encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí o cuidado, ele é extremamente diferente do controle. O controle, eu quero que o outro faça aquilo que eu quero. O desejo dela, a atitude dela ali é ceifada. Isso não existe. Há uma ruptura, né? O que eu quero, o meu desejo,
E isso tem que ser atendido na hora que eu quero, você tem que responder a mensagem no telefone a hora que eu enviar, tem que ser muito rápido. E o abusador, ele age dessa maneira. Exatamente isso, né? É sempre importante a gente diante aí da relação, porque eu acho que a grande questão também do relacionamento abusivo é exatamente o excesso, né? É o excesso do controle, é o excesso do poder. E isso realmente, né, acontece, porque às vezes a gente escuta muito dos pacientes: "Nossa, doutora, mas ele é super romântico, né? Ele vai me buscar no trabalho, ele vai me pegar na escola, ele vai, né, que seja faculdade, enfim". E inicialmente, né, as vítimas elas não conseguem reconhecer aquilo exatamente como um controle, na verdade, né? Até no sentido também de, por exemplo, né, afastar, por exemplo, a vítima, né, de amigos, dos próprios familiares, né, que isso também pode acontecer. Muitas vezes vai criticar, né, os próprios colegas que eu falo, né. Então, assim, é muito importante nesse sentido, né, ter essa valorização, né, das conquistas, né, a questão da liberdade, né, da própria integridade física. E uma pergunta assim que não quer calar. Quais são os sinais de um abusador? O que ele faz? O que ele manda? Como que é o dia a dia, assim? Para que eu consiga identificar um perfil de um abusador, de um perverso, são vários sinais, né? Eu acho que a gente não conseguiria nem nomear todos eles aqui em forma de lista, enfim. Mas, sabe aquela pessoa, eu te amo, mas. Ah, você tá. Ó, gostei dessa roupa, mas. Né? Sempre existe um adendo, sempre existe uma invalidação daquilo que a pessoa mostra, que a mulher se coloca. Então ele traz de uma forma onde que, ok, mas tem algo que pode melhorar, né? É, como eu disse anteriormente, né? A questão das mensagens ali no celular, do controle. Ele exerce muito esse controle. Um outro sinal é, nossa, né? Onde você estava até essa hora? Tipo, a gente marcou as 15 horas, agora são 15h10. Com quem que você estava? O que você estava falando? O que você estava fazendo? Ele faz com que a mulher perca a individualidade dela. Ela não pode ser um ser individual, pensante, subjetivo, único. Não. Ela tem que depender único e exclusivamente dele. Como o Lucas mesmo disse, né, existem vários, na verdade, sinais, né? Então, desde um ciúmes excessivo, né, em que a pessoa ela começa a inventar histórias, né, ou então ela tem interpretações equivocadas, né? O abusador ele costuma ter então uma atitude, uma postura autoritária, né? Fala várias coisas que entristece ali a vítima, né, durante o dia. Geralmente são pessoas muito nervosas, têm uma mudança de temperamento, né, muito rápido. E é isso, né? Vem para controlar tudo, né? Seja o que você come, seja o que você veste, os seus horários, né? O contato com os familiares, o contato com amigos, né? Muitas vezes vai provocar brigas com familiares e amigos exatamente no intuito de te afastar e começa a colocar restrições, né, frente ao seu contato aí com a família e amigos em si. Existem até situações, né, em que, no caso, né, das mulheres engravidarem, eles utilizam de meios como remédios ou mesmo da agressão física, né, para fazer com que a mulher ela perca ali, né, a criança. São pessoas, né, que vão criticar o seu peso, né, que vão criticar ali, né, a sua maquiagem, o seu cabelo, não deixa com que você omita, né, a sua opinião, entre vários outros sinais. Perda dessa subjetividade da mulher é um traço muito marcante, né? A questão que a doutora Laura mencionou, desse controle ali, até mesmo sobre o corpo da mulher, que é algo muito marcante e é muito característico de uma relação abusiva. E é importante ressaltar que um perverso, um abusador, ele não sofre por isso. Ele não sofre por exercer esse controle. Ele não sofre por escolher a roupa que a mulher vai utilizar. Ele não sofre por cobrar dela o tempo todo onde que ela está, o que que ela está fazendo, com quem que ela está. Ele não sofre. Ele não sente angústia, ele não tem remorso, absolutamente nada disso. Muito, né, muito diferente da vítima. Que a vítima ela vai internalizando aquele sentimento, aquelas sensações, e a partir disso, futuramente, isso pode se tornar um sintoma, aí um sintoma que não é tratado pode desencadear uma série de outros transtornos. Muito legal, gostei bastante do bate-papo.
Agora, para finalizar, eu tenho uma dúvida de um relacionamento abusivo. Quando o homem, ele também tem aquela coisa de controle, mas ao mesmo tempo sumir, tratar com indiferença, é totalmente um relacionamento abusivo? Bruna, sabe o que acontece bastante? O abusador, justamente por ele ter todo esse controle, sabe o que acho que a doutora Laura também deve ver isso muito no consultório, ele bloqueia a mulher, às vezes, em redes sociais, bloqueia no WhatsApp, às vezes por poucos minutos ou por um dia, e aí depois ele desbloqueia, justamente com o intuito de desestabilizá-la. Então ele tem esse controle, ele tem total consciência daquilo que ele está fazendo e ele sabe que desestabilizando ela, ela vai voltar rápido, né? Ela vai falar, né? Qual que é o pensamento dele? Bom, eu fiz isso, ela está totalmente transtornada, desestabilizada, então agora ela vai fazer o que eu quero. Agora ela vai agir da forma como eu quero, senão eu bloqueio de novo. Então, e esse é um controle muito perverso, isso acontece frequentemente. Eu ia falar exatamente isso, né, que faz parte aí da questão da perversidade em si. E a grande questão é porque a mulher, querendo ou não, ela vai se sentir culpada, né? Então, essa questão, né, do fato, né, dele bloquear, enfim, né, independente de tudo, a mulher se sente, né, culpada e ainda vai procurar, enfim, né, o seu parceiro. Bom, se você que está nos assistindo, né, acompanhou esse bate-papo, que ele é tão necessário, tão intenso, e tem uma série de desdobramentos, não ficaríamos horas aqui falando sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Se você se identificou, percebeu algum desses sinais no relacionamento que você vive atualmente, procure ajuda, procure um psicólogo, procure a psiquiatria. Se você perceber sintomas, né, que têm te prejudicado nas suas atividades do dia a dia, porque uma vítima de um relacionamento abusivo, ela pode ter, né, um rebaixamento aí dessas questões emocionais e então ela pode deixar de ser funcional, né? Estiver prejudicando no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos com familiares, com amigos, procure grupo de apoio, procure terapia, procure psiquiatra e se cuide, né? A partir desse empoderamento, a partir desse autoconhecimento, você terá total capacidade de identificar perfis de abusadores e não provocar, não promover que esse ciclo se repita com você. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, doutora Laura. E já estou ansiosa para o nosso próximo encontro.